Olá, irmãos, tudo bem? Agora a gente volta aqui para nossa transmissão, porque tivemos um probleminha técnico aqui. A gente está com dificuldade aqui no programa do computador, que eu tive que trocar uma peça do computador e aqui nesse primeiro momento não deu certo. Mas se tiver tudo bem agora, eu espero que, se os irmãos estiverem ouvindo aí, eu fico aguardando, tá? Fico aguardando o sinal dos irmãos, tá bom? Se deu tudo certo, os irmãos me avisem. A gente tenta adaptar da melhor maneira possível para fazer a leitura aqui com os irmãos. Se tiver com som aí, os irmãos me avisem, tá bom? Acho que agora vai dar. Acho que agora vai dar tudo certo. Os irmãos podem me escrever se estiverem ouvindo aí, por favor, tá? Tá com som? Tá ótimo. Vamos dar continuidade aqui então, irmãos. Eu quero convidar você para orar. A gente vai fazer a leitura do capítulo 17, lá do livro de Êxodo, lá do Antigo Testamento, tá bom? Obrigado, Lucas. Obrigado por informar aí. A gente apanha um pouquinho aqui, mas para tentar fazer o melhor para os irmãos, a gente tenta. Quando não dá, a gente improvisa e essas coisas não vão impedir da gente fazer a leitura, não, tá bom? Quero orar com você nessa noite para colocar as nossas vidas mais uma vez na presença do Senhor, porque você possa orar comigo nesse momento, tá? Apresentar as suas causas, as suas dificuldades, as suas dores, as suas angústias, para que a gente possa orar nesse momento, porque eu tenho a plena convicção e a fé que o Senhor tem ouvido as nossas orações, as orações que são proferidas desde esse templo aqui, ó, deste templo que é o meu e o seu coração, que é templo do Espírito Santo, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite nós agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia, por estarmos aqui, Pai, nessa noite, aqui reunidos ainda que virtualmente para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Nos orienta, nos guia e nos ensina a sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos que estão acompanhando, aqueles, ó Pai, que nem conheço pelo nome ou nem conheço pessoalmente, mas têm acompanhado nessa página aqui. Que o Senhor possa, neste momento, Pai, tocar no coração, abençoar os familiares e ajudar naquilo que tem necessitado também, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá, irmãos. Capítulo 17 de Êxodo, acompanhe na sua Bíblia, eu vou acompanhar a leitura aqui que está aqui na minha frente, tá? E os versículos que eu vou ler aqui, leia na sua Bíblia também. E diz aí se está igual, se está diferente, não tem nada a ver com o que o irmão está falando de outra coisa. Por isso que é importante você acompanhar na sua Bíblia aí da sua casa, tá? Você tem uma Bíblia no celular, eu tenho uma Bíblia física aí, de papel, acompanhe nela aí agora, tá bom? Êxodo capítulo 17, verso 1, diz assim, na versão mais atualizada. Toda a comunidade de Israel, ou toda a congregação, partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber, porque eles estavam andando num deserto. Verso 2, por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Dá. Aí em Provérbios falava dá. Moisés respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Por que vocês tentam a Deus? Por que vocês começam com esses questionamentos, essas teimosias, essas reclamações? No capítulo anterior de Êxodo, irmãos, as pessoas começaram a reclamar que não tinha comida, que não tinha alimento, que não tinha carne, que não tinha nada para comer, que era melhor tivesse morrido lá no Egito do que viver uma vida dessa com dificuldades. Quantos de nós, às vezes,
viemos para o caminho do Senhor, ou que resolvemos andar conforme Jesus ensina, andar conforme a Bíblia ensina. E começaram a aparecer dificuldades nas nossas vidas. E às vezes nós temos aquele pensamento assim, nossa, Deus do céu, mas naquela época era tão fácil lá no mundo. Eu dava uma enrolada aqui, dava um nó ali, conseguia um dinheiro, comprava as coisas. Os nossos familiares falavam, mãe, você foi para a igreja, parece que as coisas só dão errado na sua vida, tá tudo pior do que você estava. E as pessoas ainda olham para a gente e falam assim ainda, né? E essas mesmas reclamações havia lá naquele período já, lá na época de Moisés. As pessoas falam, mas no Egito estava muito melhor para a gente. Verso 3, capítulo 17 de Êxodo. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar-nos de sede aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então olha como já vira o questionamento. Parece que tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus proveu de tirar as pessoas lá do Egito, parece que não valeu nada. Quando veio a sede, o sentimento de sede, aquela sensação que é de ficar com sede, aquilo lá parece que apagou tudo que Deus fez. Parece que tudo que Deus fez já não Senhor, tá certo, o Senhor fez aquelas coisas lá no Egito, tirou a gente da escravidão, tirou a gente de toda a situação que a gente está vivendo, mas agora estamos com sede. Né? Verso 4. Então, clamou Moisés ao Senhor, que farei com este povo? Senhor, o que eu faço? Mas será o benedito? Mas será o benedito? O que eu faço, Senhor, com esse povo? Daqui a pouco, da situação que eles estão, daqui a pouco eles vão querer me apedrejar. Tudo que eles estão pedindo, parece que está tudo contra, parece que nós estamos querendo ir para frente e o pessoal quer voltar para trás. Desse jeito eles vão acabar me apedrejando, né? Verso 5. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Lá atrás, Moisés, lembra aquela vara que você tocou no rio Nilo? Que a água transformou em sangue? Leva essa vara, passa adiante, toma a tua vara com que feriste o rio e vai. Verso 6. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha, ou ferirás a rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Então Deus mandou chamar as autoridades, os familiares, aqueles que tinham uma liderança sobre o povo, chama eles para lá, você vai naquela rocha, vai bater naquela rocha e vai sair água para vocês. Verso 7, chegou aquele lugar Massá e Meribá, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Deus está entre a gente ou não? Será que Deus realmente está comigo? Será que Deus tem ouvido a minha oração? Será que realmente Deus tem olhado para a minha causa? Ele está comigo ou não? Eu preciso saber dessa resposta logo. Está comigo ou não, Senhor? Que negócio é esse? Parece que Deus é um objeto. Aqueles que têm a minha idade, um pouquinho mais, vão lembrar de um personagem chamado Shazam. Shazam, um personagem estava ali, você chamava ele, Shazam! E ele aparecia e transformava o menino naquele homem lá e mudava todas as coisas, né? Parece que as pessoas às vezes imaginam que Deus é assim, né? Ó, Shazam, tem que fazer isso agora, Senhor, porque é agora que eu quero e é agora que eu preciso. Verso 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Capítulo 17, verso 9. Então Moisés disse a Josué, escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. E aí foi Moisés, verso 10, Arão e foi Ur, porém subiram ao alto da colina. Então Josué foi com o exército para lutar contra os amalequitas, mas o Moisés, o Arão e o Ur, eles subiram ao alto da colina e foram para um outro propósito. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam ou prevaleciam, mas quando ele baixava as mãos, os amalequitas venciam, o Amaleque prevalecia. Então imagina assim, eles
os soldados vão lá para a batalha. Ao monte, a uma colina, sobe Moisés, Hur e Arão. E Moisés levantava suas mãos. Enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, o povo de Israel vencia a batalha. Quando ele baixava as suas mãos, o povo que estava lutando contra Israel, os amalequitas, o povo inimigo naquele período, vencia. Esse simbolismo de levantar as mãos, isso representa, irmãos, toda a nossa dependência de Deus. Isso representa toda a nossa adoração, toda a nossa reverência a Deus. Eu estou entregue em suas mãos, Senhor. No Senhor eu confio. Isso é um símbolo. Isso fica como uma maneira de expressar com os nossos gestos, com as nossas mãos, uma maneira de expressar que nós somos dependentes de Deus. Por isso que em algumas igrejas nós temos o costume de levantar as nossas mãos para adorar ao Senhor, representando assim a nossa dependência, a nossa entrega. Olha, eu estou aqui nas suas mãos, Senhor, eu estou rendido ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, então eu estou rendido ao Senhor. E quando a mão de Moisés ela se cansava, os amalequitas prevaleciam. Irmãos, tente ficar com os seus braços suspensos enquanto eu falo. Tente ficar. Eu não vou ficar porque logo vou baixá-los. Mas tenta você aí na sua casa. Faça esse exercício. Fica com os braços para cima, assim, ó, enquanto eu estiver aqui falando. Veja quanto tempo você aguenta ficar com os braços levantados aí para cima. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, né? A mão de Moisés era pesada, né, para ficar assim. Qualquer mão, irmãos, fica pesado depois de muito tempo, quando nós ficamos com as mãos para cima. E aí, eles pegam uma pedra, uma rocha, para que Moisés pudesse se sentar. E aí ficar numa posição mais cômoda, mas mesmo assim, uma posição de adoração ao Senhor. E aí, Arão e Hur, na continuidade do verso 12, mantinham erguida as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes ou para cima até que o sol se pôs ou até o pôr do sol. Então essa maneira que Moisés tinha escolhido ficar, uma forma de reverência, de dependência de Deus, mostrando, olha, Senhor, esse é o seu povo e todos nós estamos entregues à mão do Senhor. Aquela situação, aquela posição, ainda que fosse a posição que Moisés tinha escolhido, era uma posição que trazia cansaço para os braços dele. E por isso o acompanharam Hur e Arão. Josué estava lá na batalha lutando. Por isso acompanharam Hur e Arão. Porque naquele momento que os braços deles se baixavam e o povo inimigo prevalecia, aqueles dois homens, um em cada lado, sustentavam a mão dele. Isso traz para as nossas vidas uma noção de companheirismo, uma noção de sermos suporte dos nossos irmãos, de suportar como suporte mesmo, de suportar, de termos a missão de também fazermos com que os nossos irmãos consigam manter as suas mãos para cima. Assim como falou o livro de Isaías, ele fortalece as mãos, aquelas mãos enfraquecidas, aqueles joelhos cansados. Na nossa caminhada, irmãos, às vezes as nossas mãos elas se enfraquecem. E às vezes os nossos braços eles querem se baixar. Às vezes os nossos braços eles querem perder a força. É natural de nós. É natural. Porque as nossas mãos também são pesadas. Por isso que a nossa vida, irmãos, a nossa vida cristã, a nossa vida ela deve ser uma vida de comunhão, onde a gente não consegue fazer nada sozinho, onde nós somos dependentes do Senhor, dos nossos que estão ao nosso redor. Você conhece alguém que esteja com as mãos enfraquecidas? Você conhece alguém que esteja com as mãos cansadas, com os braços caindo assim? Na hora da batalha. Porque na hora da festa, irmãos, na hora da bonança, tem bastante gente ao nosso redor.
Tem bastante gente ao nosso redor para nos ajudar, para nos incentivar, para nos elogiar, para nos bajular. Mas na hora que está rolando a batalha nas nossas vidas, às vezes vai ser um, vai ser dois que vão estar ali aos nossos lados. E você? Você tem estado ao lado de pessoas que têm necessitado que seus braços sejam mantidos para cima? Porque, irmãos, quando nós levantamos o braço do nosso irmão, a vitória também é nossa. A vitória também é nossa. Verso 13. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés, ele fez o quê? Construiu um altar e chamou-lhe o altar de Jeová Nissi. Ou melhor, o Senhor é a minha bandeira. Quando os irmãos ouvirem expressões como Jeová Rafá, Jeová Nissi, Tsekenuk Yavé, Jeová Jirê, saiba que há um significado para cada uma dessas expressões. E no caso, Jeová Nissi é o Senhor é a minha bandeira. O objeto, bandeira, flâmula, eram objetos, irmãos, que demonstravam, representavam uma nação contra as nações inimigas, principalmente em períodos de guerra. As bandeiras eram levantadas para que se mostrasse, olha, você está comigo? Então nós usamos essa bandeira, ó. Essa bandeira representa. E aquela bandeira representava a força de uma nação. As bandeiras representavam dessa maneira como um estandarte de uma nação. Era o símbolo da nação. E o símbolo da nação de Israel é sempre a dependência de Deus. Esse é o símbolo de Israel. Obviamente que a nação de Israel, que nós conhecemos hoje, que foi declarada como território, como um país reconhecido pelas Nações Unidas lá em 1948, leva o símbolo da estrela de Davi. Mas naquele período de Moisés deixou claro no monte que no altar que ele levantou que Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a nossa bandeira. E jurou, verso 16, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. E agora nós vamos para o Êxodo, capítulo de número 18. Êxodo capítulo 18, verso 1. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Cabe lembrar aqui Jetro, ou Reuel, que era outro nome também que aparece como sogro de Moisés, foi um sacerdote de uma terra chamada de Midian. Midian ficava como uma distância do Egito. Na Bíblia, quando fala de Midian, midianita, ismaelita, sempre é um sinônimo utilizado. Lá quando fala que o José, o filho de Jacó, foi vendido para os ismaelitas, falam que ele eram midianitas, né? Então, o sogro de Moisés, chamado Jetro, era um sacerdote de Midian. Ou seja, um homem que tinha uma representatividade religiosa para aquele povo. Midian, né, essa localidade representa muitas vezes um povo nômade, um povo que está migrando sempre de uma parte para outra, né? Isso é histórico, isso é comprovado, tem tanto na Bíblia hebraica, né, que nós também adotamos como nossas Bíblias, né, o Antigo Testamento, assim como o judeu, o católico, né, algumas religiões de matriz judaica, cristã, e também no islamismo, no Alcorão, aparece esses locais de Midian. Então, há comprovação histórica da localidade.
E Jetro, sogro de Moisés, foi aquele onde, quando Moisés saiu do Egito, foi para essa terra e lá conheceu as filhas, né, desse sacerdote Jetro e acabou se casando com uma das filhas do sacerdote, e com ela teve filhos. Ele vai ao encontro, esse sacerdote, esse homem chamado Jetro, vai ao encontro de Moisés porque fica sabendo de tudo aquilo que o Senhor tinha feito para Moisés e para Israel. Verso 2: Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu, juntamente com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada de Faraó. Verso 5: Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou-lhe dizer: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então, mandou uma comitiva informar a Moisés: olha, eu estou indo visitar você, Moisés, está indo eu, a sua mulher e os seus 2 filhos. Nós estamos em paz, nos receba aí, tá bom? Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda, né? Verso 7. Moisés se inclina diante do seu sogro. Moisés se inclina diante dele, perguntam ao outro como estavam e depois eles entram na tenda. Moisés, irmãos, é esse homem que para a gente representa como um dos grandes líderes do povo de Deus. Um dos maiores líderes do povo de Deus, aquele com o qual o Senhor escolheu para tirar o seu povo do Egito. E Moisés sabia reconhecer, sabia ter gratidão por um homem que o havia acolhido no deserto, uma situação que Moisés estava como fugitivo, porque ele havia fugido do povo egípcio, porque ele havia matado um egípcio, e o faraó queria matá-lo, então ele foge para um deserto. E fica lá com esse seu sogro, 40 anos, e depois daquele tempo o Senhor o chama. Moisés, quando vê aquele homem, se inclina, beija aquele homem, porque Moisés tinha mandado a esposa dele e os filhos lá para a casa do sogro, porque Moisés estava passando por aquela situação. E agora há o reencontro dos 2. Então Moisés, verso 8, contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. O Jetro, irmãos, ele explica para a gente as pragas do Egito. A partir desse comentário do Jetro e da história da religião egípcia, a gente começa a compreender que aquilo que os egípcios tinham como poderoso, Rio Nilo, o primogênito, alguns ídolos como Arã e alguns deuses assim que o Egito tinha, o Senhor realmente supera tudo aquilo que o Egito tem como construção religiosa e é exaltado naquilo que os egípcios acreditavam. O Senhor supera isso, naquilo que eles se vangloriavam como nação, como tinham como deuses, o Senhor vem e mostra que só o Senhor é Deus. Verso 12. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Há uma ceia, irmãos. Há uma ceia onde um sacerdote de Midian reconhece que só o Senhor é Deus.
e ele quer oferecer um sacrifício. E as pessoas vêm e comem junto, como uma família de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Ou seja, irmãos, imagina Moisés liderando uma nação. E os problemas acontecem. Os problemas acontecem, as dificuldades acontecem. E aí, o que faz? Vamos conversar com Moisés, ele é o líder, o Senhor escolheu ele vai resolver. Eu estou com problema com o irmão, a gente, para não sair no tapa, vamos falar com quem resolve a situação, ué. Vamos falar com Moisés, ele que resolve a situação. Moisés, nós estamos com esse problema aqui, ó. O que aconteceu? O irmão olhou feio para mim, eu não gostei. Não, Moisés, o irmão falou que ia pagar para mim um dinheiro, eu emprestei para ele outro, tá, agora estamos com essa situação. Então Moisés, irmão, ficava nisso aí desde manhã até a tarde. Desde manhã, todo dia. E confusão que não acaba mais. E problema que não acaba mais. Quando seu sogro viu essa situação, verso 14, tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que você está fazendo, homem? Ô cara, o que é isso, bicho? Por que só você se assenta aí para julgar e todo esse povo espera de pé desde manhã até o cair da tarde? Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Ora, bolas, toda vez que alguém tem uma questão, verso 16, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos de Deus. Ou seja, as pessoas vêm perguntar o que Deus acha dessa situação, eles me mostram as causas e eu ensino para eles os decretos e a lei de Deus. É isso que eu faço. Verso 17, respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo, Moisés? Não é bom. Veja, não é que não é bom ele ensinar, não é que não é bom ele julgar, não é essa questão que não é bom. O que não é bom ele vai explicar, verso 18. Você e o seu povo vão ficar esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Você não pode executar isso sozinho. Agora vamos lá, irmãos. Moisés é o líder do povo de Deus. Ele é o homem qual Deus escolheu. Ele é o homem que falava com o Senhor face a face. Ele é esse homem. Aí agora vem o sogro de Moisés e fala assim: o jeito que você está fazendo é errado. O que Moisés faz? Sai fora, rapaz. Você é sogro, você nem aqui desse povo é, você é sacerdote lá de Midian. Agora você está querendo dar palpite no jeito que eu estou fazendo as coisas. Moisés não faz assim, irmãos. Moisés não é desse jeito. Moisés não é desse jeito, não. Moisés escuta o conselho que Jetro dá. Verso 19, agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Uma outra versão. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. Porque tem que ser homens dignos, sérios, tementes a Deus, que não vão se deixar subornar pelo dinheiro. Não vão se deixar subornar pelo poder. O poder corrompe, o dinheiro corrompe. Então você tem que encontrar homens tementes a Deus, capazes, ou seja, homens que tenham conhecimento também, que tenham a capacidade. E não só a capacidade, mas que sejam tementes a Deus. E que sejam dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Ou seja, esse aqui vai cuidar de 1.000, esse aqui vai cuidar de 100, esse aqui vai cuidar de 50, esse aqui vai cuidar de 10. Estabeleça, sim, as questões mais difíceis, as questões mais simples. Se vier alguém aqui decidindo falar assim, olha, mas o filho que morreu é meu ou dela? Não sei. Lembra a questão de Salomão? Essas questões são mais complexas. Você tem que apurar, ver uma falha, o que está acontecendo, tal. Então, essas questões são complexas. Deixa você resolver. As questões mais simples. Porque ele passou do meu lado, não olhou para mim e tropicou no meu pé. Eu não gostei disso, não. Não, mas é uma situação muito simples de resolver.
olha, senta aqui você, vem cá. Não é assim, gente. A gente é irmão, a gente tá tudo na mesma situação aqui. Vamos parar dessa lenga-lenga, né? Então, tem que ter pessoas, né? Você não precisa ficar despendendo todo o tempo para cuidar de todos os assuntos. Você tem que delegar funções também, tá bom? Porque, Moisés, você não vai ser eterno, né? Verso 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você. Verso 23. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Então veja bem o conselho do Jetro, irmão. Olha que bonito que ele fala no verso 23. E se você fizer assim, e se assim Deus o ordenar, né? Se Deus ordenar você fazer dessa maneira, né? Deus te mandar, vê se Deus está nesse negócio com você também. Eu estou falando, Moisés, estou dando esse conselho para você. Mas vê com Deus, né? Se ele também está nessa situação. Eu estou dando esse conselho como ser humano, mas pergunta para Deus também, tá bom? Se Deus falar que não segue meu conselho, tá? Ouça sempre o que Deus fala, é um conselho, tá bom? E todo este povo voltará para casa satisfeito. Verso 24. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto ele tinha sugerido ou tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este, ou seja, seu sogro, voltou para a sua terra. Voltou para a sua terra. E é muito legal, irmãos, a gente entender que lá na frente, no livro de Juízes, um povo que é usado para castigar o povo de Israel é um povo midianita. E o Senhor liberta o povo de Midianita pela mão dos juízes que o Senhor mesmo levantava lá na época, né? No livro de Juízes, quando nós tivemos a oportunidade de lermos também esse livro. Então, a importância de nós entendermos nesses 2 capítulos da nossa união, perseverança, comunhão e também de entender que nós não vamos conseguir fazer todas as coisas, nós vamos precisar de ajuda. Nós vamos precisar ajudar. Então esteja com a sua vida disponível também para ajudar o próximo. Mas quem é meu próximo? Aí você vai ler lá o Evangelho de Lucas e ver o que o Senhor Jesus falou, tá bom? E por hoje nós ficamos por aqui com a nossa leitura bíblica do livro de Êxodo, capítulo 17 e 18, tá bom? Na quarta-feira, se assim o Senhor permitir, nós daremos continuidade às nossas leituras, tá? Na sexta-feira nós temos também a continuidade da leitura, na quinta temos o culto à noite, no domingo temos escola dominical presencial, lá na igreja, lá no prédio físico da Igreja Evangélica CRCD no Parque Presidente Dutra, lá perto da Casa do Figureiro. Vá lá, participe da escola dominical, vá, seja mais um companheiro, apoiador dos irmãos que estão lá com os braços levantados. Amém? E à noite, se o Senhor permitir também, às 18 horas, temos o culto na nossa reunião também. À noite, o culto de louvor e adoração a Deus, tá bom? Abraço para todo mundo, Deus abençoe os irmãos. Eu quero orar com você agora, tá? Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Abençoa os meus irmãos que estão neste momento acompanhando a leitura bíblica, aqueles que acompanharão posteriormente e aqueles também que não puderam acompanhar, Pai. Abençoa, cuida, livra de todo mal, cuida, Pai, de cada causa que cada um tem apresentado, quer seja enfermidade, quer seja dor física, dor emocional ou seus conflitos espirituais. Abençoa neste momento a cada um dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para todos sempre. E nós dizemos amém. Deus abençoe os irmãos, boa noite a todos e uma boa semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau, irmãos.